Beleza? Vamos aqui para mais uma aula, tá? Continuando a aula que nós fizemos do Moodle há umas 2 semanas atrás. Falamos então de como calibrar os pulverizadores, como dosar a quantidade de fungicida que vai no pulverizador. Agora vamos falar sobre os adjuvantes. Alguns fungicidas obrigatoriamente precisam de um adjuvante junto durante a aplicação. Então, além do fungicida, tem que colocar no pulverizador o óleo adjuvante. Isso vai estar escrito na bula do fungicida. Alguns fungicidas não precisam, mas alguns precisam. Então, dependendo da empresa que fabrica o fungicida, por exemplo, se é BASF, se é Bayer, se é Syngenta, vai ter um óleo adjuvante específico, tá? Então, isso vai estar descrito na bula do fungicida, se precisa ou não. Certo? Então, para nós fazermos o cálculo da quantidade de adjuvante que vai junto com o fungicida. Então, colocar no pulverizador, vamos pegar um exemplo. Um pulverizador com taxa de aplicação de 150 litros por hectare. É o que o pulverizador aplica. O tanque desse pulverizador, um exemplo, 600 litros. E a dosagem do adjuvante pode vir de duas formas. Pode vir em porcentagem de VV, que significa 0,5% de óleo adjuvante no volume da cauda do pulverizador. Então, volume de adjuvante por volume da cauda. Ou igual ao fungicida mesmo, em ml por hectare ou litros por hectare. X aqui é um exemplo, tá? Então, vamos utilizar essa dosagem aqui, que pode vir na bula e que muda um pouco com relação ao cálculo aqui, tá? Então, utilizando esse exemplo, tá? 0,5%. Pode vir 0,25%, 0,3%. Tudo isso vai estar escrito na bula do fungicida. Nosso exemplo, 0,5%. 0,5% do que? Do volume de cauda. Da taxa de aplicação. Qual é a taxa de aplicação? 150 litros por hectare. Então, primeiro é o que nós fizemos na aula anterior. Calculamos a taxa de aplicação, fazemos a calibração do pulverizador, a regulagem, a calibração, e depois dosamos o fungicida e o óleo adjuvante. Então, a gente tem que saber qual que é a taxa de aplicação do pulverizador. No caso do exemplo aqui, 150 litros por hectare. Então, 0,5% de 150. Então, 0,5 por 100 vezes 150 vai ser igual a 0,75 litros por hectare. Então, esse valor aqui é a dosagem do adjuvante. Tá? Então, agora eu tenho a dosagem. Ó. Então, isso aqui é a dosagem do adjuvante. Ela poderia vir já diretamente, esse valor aqui, né? Na bula. Que aí o cálculo fica igual ao do fungicida. Mas ele pode vir expresso em volume de óleo por volume de cauda do pulverizador. Então agora o cálculo é o mesmo que nós já fizemos, mas vamos fazer de novo aqui. Então 150 litros, o pulverizador aplica em 1 hectare. O tanque tem 600 litros, quantos hectares vai dar? 4 hectares. Então a dosagem do adjuvante por hectare é 0,75 em 1 hectare. O pulverizador aplica em 4 hectares. Então eu vou colocar no pulverizador 3 litros de óleo adjuvante no tanque do pulverizador, certo? Então o cálculo é essa parte aqui é igualzinho do fungicida. O que muda é só essa parte aqui, se o valor vir expresso dessa forma, em porcentagem, de volume de óleo por volume de cauda. Uma outra continha, que vai estar lá na lista de exercícios para vocês fazerem, quanto tempo demora para um pulverizador aplicar até acabar a cauda aqui no tanque do pulverizador? Quanto tempo? Então, se eu tenho que saber a largura que aplica o pulverizador. Vamos colocar um exemplo aqui, 12 metros, essa largura da barra. E eu sei que ele percorreu, marcando o tempo, 50 metros. Vamos colocar em 30 segundos. Então, se ele percorreu 50 metros em 30 segundos, se eu sei a largura da barra, vamos supor que é 12. Então, 12 vezes 50, 600 metros quadrados. Então, esse pulverizador aplica
600 metros quadrados em 30 segundos. Quantos hectares vai aplicar esse pulverizador aqui até acabar a cauda? Converto isso para metros quadrados e faço a regra de 3. Eu vou saber quantos segundos eu vou demorar para acabar a cauda do pulverizador. Depois eu converto para minutos e horas, eu tenho o tempo que ele vai demorar para aplicar até acabar a cauda. Posso fazer esse cálculo também de diferentes formas. Tudo em regra de 3. E depois converter o tempo, né, para minutos e horas. Horas e minutos, né? Para não ficar lá um monte de segundos. Acho que vocês já devem ter feito alguma coisa em mecanização. Vai ter um exercício para vocês fazerem também lá no Moodle. Beleza? A aula de hoje é bem curtinha. Não esqueça de se inscrever no meu canal, dar um joinha, apertar o sininho. Brincadeira, gente. Não precisa disso não, tá? Valeu, até mais.